Caros irmãos, quando somos chamados para alguns ambientes, a gente sempre fica pensando qual é a roupa condizente para aquele ambiente. Geralmente é isso. Hoje estão mudando, né? Algumas pessoas querem vir para a igreja de bermuda, de regata, né? Hoje algumas pessoas usam boné dentro da igreja e sabemos que não é assim, né? Há um respeito, há de se ter respeito em alguns lugares, né? Se você for no congresso, você tem que ter um respeito por aquele lugar, né? Se você vai numa igreja, claro que você tem que ter um respeito à liturgia daquele lugar. Hoje as pessoas dizem que isso não tem nada a ver. Eu creio que não, porque por certo nós acharíamos muito estranhos ter uma noiva com uma roupa diferente do que é uma roupa de uma noiva. E aqui nesse texto a gente percebe que há uma preocupação com este vestuário, com a questão da roupa, a maneira de se vestir, a maneira de se portar. E, meus irmãos, o texto do capítulo 19 é quase que o encerramento da sexta sessão do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem 7 sessões, e nesta sexta sessão nós vamos ver a vitória sobre os inimigos da igreja. A vitória sobre os inimigos, vão ter aí os relatos, né, que seguem do capítulo 17 até o capítulo 19. E o que podemos encontrar de missões nesse texto? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco mais o texto, para que a gente possa falar um pouquinho sobre missões, ao tentar verificar algo de missões nele. Eu queria que a gente entendesse o seguinte: nos capítulos anteriores, o texto de João retrata quem são os inimigos da igreja. Os inimigos da igreja são colocados como um grande dragão que cai do céu quando Jesus Cristo vence, e sabemos que é Satanás. Satanás é expulso do céu quando Jesus Cristo vence. Então os crentes não têm mais acusador. Esse dragão, quando cai na terra, ele tem como propósito perseguir a igreja que está na terra. Essa igreja que está na terra é perseguida por forças, e uma delas é a besta. A besta representa todo o poder, toda a força política e econômica contra a igreja. E podemos ver também o falso profeta. O falso profeta é aquele que ilude, orienta o mundo a permanecer a favor do dragão e da besta. É uma espécie de orientação ideológica contra a igreja e a favor do dragão e da besta. E também é demonstrado um quarto elemento importante, que é Babilônia. Babilônia representa o ambiente onde está a besta e o falso profeta. É como se nós pudéssemos dizer assim: é uma força, é um reino. Babilônia representa uma grande força, um reino onde as pessoas se dedicam a ela, amam, e ela tem muito a dar. Ela é sedutora, ela traz coisas que as pessoas querem tanto, desejam tanto, e nós podemos observar que a força deste ambiente chamado Babilônia está nos prazeres, né? Está na forma como ela apresenta para nós prazeres. E o capítulo 18 fala sobre a sua queda, demonstra aí a sua queda, os lamentos pela sua queda. Mas no capítulo 17 fala da sua ação, né? De que tipo de ação ela tem e ela faz, né? Vamos lá, vamos pegar um pouquinho no capítulo 17, a gente vai entender um pouquinho disso, né? O capítulo 17 diz assim, no verso 3: Transportou-me o anjo em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias,
com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Perceba que João fica maravilhado, é gigantesca, ela tem um poder fantástico, ela é poderosíssima. Por certo, João se sente muito pequeno diante da força de Babilônia. O verso 7 diz: o anjo porém me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, o poder da besta, a força da besta, é que ela é sedutora. Por isso que usa uma expressão pesada, meretriz. Ela seduz. Em outro lugar diz que ela seduz com os seus prazeres. Na verdade, o que eu quero dizer no primeiro ponto aqui do nosso estudo é que existem 2 forças no mundo atual. Existe uma força que atrai as pessoas para uma igreja, e existe uma força que atrai as pessoas para uma outra igreja. Uma força que atrai as pessoas para a igreja de Babilônia, ou para Babilônia, tem como objetivo fazer com que essas pessoas adorem a Satanás, sem elas saberem muitas vezes. Elas vão se dedicar a Satanás sem saber. Elas vão viver para Satanás sem entender. E isso acontece por uma expressão clara: chamado sedutor. Um chamado sedutor. Essas pessoas são chamadas para esse ambiente sedutor. Babilônia, então, para nós é o mundo. O falso profeta é a ideologia que chama para o mundo. E quem adora nesse mundo está adorando o dragão, que é a serpente, mas sem saber muitas vezes. Este é um contexto. Qual é o outro contexto? Existe uma outra força, que é a do Evangelho de Cristo, que é pregado pelo povo de Cristo, pelo povo de Deus, e que reúne pessoas para a igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Você está nesse mundo, mas existe um outro reino neste mundo, que é o reino de Cristo. Então, nós vivemos nesse mundo como peregrinos. Nós não amamos esse mundo. Nós não amamos esse mundo. Esse mundo para nós é passageiro. Ele não tem muito a nos oferecer, a não ser um ambiente para testemunhar. É para isso que serve esse mundo. É um ambiente para que nós vivamos e testemunhemos de Cristo. Já para algumas pessoas esse é o lugar, e essas pessoas amam tanto esse lugar que elas abrem mão de Deus para viver nesse lugar, os prazeres e todas as coisas que esse mundo dá, né? Dinheiro, festas, roupas, viagens, status, coisas desse tipo que muitas vezes a discussão ou o discurso, na verdade, mais rotineiro que a gente vê, que a gente ouve, né? Quando a gente vai para uma reunião de oração, a gente percebe como Babilônia é forte, porque geralmente as pessoas falam assim: eu estou com um problema lá no emprego, nossa, eu estou tão preocupado com o meu emprego, ou eu queria tanto ter alguém na minha vida, eu estou me sentindo tão sozinho, eu quero casar, eu queria que Deus me abençoasse, eu queria que Deus resolvesse os meus problemas, porque eu estou com umas dificuldades com a minha esposa. Geralmente as pessoas colocam nas reuniões de oração os seus desejos, porque elas estão preocupadas tão somente com Babilônia, que é onde nós vivemos. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz, eu quero isso, eu quero aquilo outro. É isso que a gente vê na maioria das vezes. Esse reino nos tira o centro. E as pessoas estão preocupadas com o seguinte: lá na faculdade eu quero passar, não preciso ficar em DP. Veja bem, todos nós não queremos ficar em DP, todos nós queremos viver bem nos nossos casamentos, todos nós queremos ir muito bem nos nossos trabalhos,
Mas se a sua mente está tão concentrada nisso e só nisso, significa que você está perdendo de vista algo muito maior. Quais são os pedidos que deveríamos ouvir numa reunião de oração? Eu queria que a minha fé fosse mais robusta para dar mais testemunho nesse mundo. Eu queria que a nossa igreja apoiasse mais missionários do que está apoiando. Eu queria que a nossa igreja tivesse forças para mandar missionários daqui para outros lugares. Eu penso nisso também, reverendo. Mas pode perceber, você se concentra muito mais nos seus problemas do que na glória de Deus. E eu não estou mentindo, você é assim. Sabe por quê? Eu também sou. Você pensa mais nos seus filhos, você pensa mais na sua vida, você pensa mais no seu sucesso, você se dedica tanto a essas coisas, você tem isso tão concentrado em você, que muitas vezes você fala, e também missões. Eu acho que a gente deveria reverter um pouco as coisas. Missões, trabalho evangelístico, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo transformadas, e que Deus me dê condições financeiras para apoiar nisso tudo. Quando você fala, Deus me dê condições financeiras, você está pensando no seu trabalho, você está pensando no seu chefe, você está pensando em tantas coisas. É isso que você está dizendo. Babilônia é uma grande força no nosso meio. Ela tem um poder tremendo e a gente consegue muitas vezes olhar só para ela e esquecermos da igreja. Em outras palavras, você pode ser um adorador duplo. Você pode adorar na Babilônia, e de quebra ser um adorador na igreja. É necessário ter essa consciência de que você muitas vezes está tão preocupado com o seu estômago, com o seu ventre, que você está esquecendo do reino. Essa é a primeira lição que eu gostaria que nós tivéssemos aqui. Uma outra coisa que a gente observa também no nosso texto. Depois dessas coisas, capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão. O que é depois dessas coisas? Veja bem, João está tendo revelações, por isso que o livro de Apocalipse significa revelações. Qual a revelação que ele teve? Capítulo 18, o anúncio da queda de Babilônia e a frustração de todos aqueles que viveram para a Babilônia. Todos aqueles que viveram se preocupando com o mundo, com seus prazeres, serão frustrados, estarão tristes. Por quê? Porque tudo se esvai, tudo perde o sentido. Não há sentido no dinheiro, não há sentido nos negócios, não há sentido nos amores, não há sentido em nada disso, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Ou seja, Babilônia cai. E conforme Babilônia cai, vem o texto, depois dessas coisas. Ou seja, ele teve a revelação da queda de Babilônia. Em outras palavras, quem gastou todo o seu tempo com Babilônia se frustrará. Estão enxergando o que eu estou dizendo aqui? Quem gastou todo o seu tempo com Babilônia se frustrará. E aí vem o depois. O que quer dizer depois? Depois dessas coisas eu vi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. O que estamos vendo aqui? Pela primeira vez aparece no Novo Testamento a palavra Aleluia, ou Halel. E o que significa Halel? Significa louvor a Jeová, ou louvor a Yahvé. Quem cantou isso lá no passado? Quem cantou isso no passado foram os israelitas que foram libertos dos egípcios. E isso se transformou numa série de salmos. Os salmos de 103 a 118 são salmos Halel. O que são esses salmos? São salmos de pessoas que entenderam a salvação, entenderam que Deus liberta, entenderam que Deus salva. E é por isso que o texto diz aleluia. Olha a primeira expressão que vem depois do aleluia: a salvação. A salvação. E depois, e a glória e o poder são do nosso Deus. É como se eles dissessem: Babilônia era tão poderosa, era tão gigantesca, era tão forte, ela caiu. E o que prevaleceu? Prevaleceu a igreja prevaleceu. E aí a gente vê o que o texto diz: porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Babilônia, além de seduzir, Babilônia também perseguia os crentes. Ou seja, onde há crente, há desconforto.
Se você é um crente num determinado trabalho onde existe um monte de pessoas que são do reino ou da igreja de Babilônia, eles vão ficar desconfortáveis com a sua posição lá, porque você vai começar a viver de uma maneira que os afeta. Você não vai fazer as coisas que eles fazem, você não vai dizer muitas vezes as coisas que eles dizem. Então há um efeito extremamente positivo. Quem prevalece? A igreja, e não de Babilônia. Aqui eu quero trazer mais uma lição para nós, uma importante lição. Há em nós motivo de um verdadeiro louvor e uma verdadeira adoração. Em outras palavras, nós deveríamos ser mais alegres do que tristes. Nós deveríamos ser mais contentes. Halel significa uma alegria por louvar a Deus, não as circunstâncias, mas a Deus. Não é porque eu ganhei um aumento que eu louvo melhor a Deus. Não é porque eu tenho algo novo que eu consegui comprar que eu louvo melhor a Deus. O que me faz louvar melhor a Deus é porque eu tenho um Deus que é poderoso para salvar. Ele é cheio de glória e o seu poder é incomensurável. Eu louvo a Deus pelo que Ele é. Eu louvo a Deus pelo poder revelado a nós pela sua salvação. Você vai perceber que essa verdadeira adoração surge por meio de 3 grupos. Olha o primeiro grupo. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Ou seja, uma numerosa multidão que está nos céus. E essa numerosa multidão que está nos céus diz: aleluia! E louva a Deus pela salvação, pela glória e pelo poder. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue. Vem agora o segundo grupo de adoradores. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. O que significa isso? Primeiro grupo: os crentes redimidos que estão nos céus, junto com os anjos, adoram a Deus. O segundo grupo: 24 anciãos. O que são esses 24 anciãos? Representam a igreja do passado e a igreja do presente, com os patriarcas e com os apóstolos, e todos estão adorando e bendizendo o nome de Deus. Olha o que ele diz: que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia, ou seja, ao verdadeiro todo louvor. E saiu do trono uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. E aí você vai ver a terceira voz: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então são 3 grupos de adoradores: todos os que estão nos céus, os 24 anciãos representando a igreja de todas as épocas, e depois uma ordem que é dada a nós que estamos na terra também. Ou seja, todos devem adorar, todos devem bendizer e louvar o nome do nosso Deus. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque o nosso louvor, que não é pelas circunstâncias, mas é um louvor a Deus, ele é feito na terra e é feito também nos céus. Esse é o verdadeiro louvor, é a verdadeira adoração. Então, o que nós temos aqui é um grupo de adoradores que não se dobraram à besta, ao falso profeta, ao dragão, mas que foram fiéis a Cristo, que louvam a Deus, a Cristo, mas muitos deles morreram por causa disso. Estão louvando a Deus porque foram tão fiéis que morreram por causa disso. E o texto de Apocalipse mostra muitos desses que morreram por causa do serviço ao verdadeiro Deus. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem uma coisa muito importante em missões. Missões não tem como propósito salvar vidas. Missões não tem como propósito salvar vidas.
Missões tem como propósito chamar adoradores, para que entenda o verdadeiro significado da vida. E o verdadeiro significado da vida é adorar a Deus, é glorificar a Deus. Esse é o sentido de missões. De Gênesis até os últimos dias, todos aqueles que são chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Esta é a razão do nosso encontro com Deus. Essa é a razão da conversão. Conversão não é para que venha curas. Conversão não é para que nós ganhemos dinheiro. Conversão tem como único propósito fazer com que um homem e uma mulher nesse mundo possa adorar a Deus. Esse é o objetivo. E é isso que está acontecendo nos céus, e é isso que está acontecendo com a igreja que já passou por essa vida e que está agora nos céus. É isso que está acontecendo com os anjos, e é isso que acontecerá com todos aqueles que os missionários e que todos nós alcançarmos em todo lugar da face da terra. Teremos mais adoradores. Esse é o propósito de missões. Que pessoas entendam o real significado de suas vidas. Qual é o real significado da vida? Glorificar a Deus. Por que queremos ter filhos? Porque eu não quero ser chamada de tia, ou como que é? Não tenho filhos. Não, por que nós queremos ter filhos? Porque nós queremos adoradores. O nosso objetivo, meus irmãos, se perde, porque muitas vezes nós queremos ter filhos para exibir para outra pessoa. Olha, o meu filho com tantos anos já sabe escrever e ler. Olha só, belezinha. Por que muitas vezes queremos dar certo na vida, ou seja, ter sucesso na vida? Para mostrar para o irmão que a gente venceu e ele não. Por que muitas vezes nas nossas preocupações em oração nós colocamos tantos os nossos problemas de saúde? Porque eu quero ainda aproveitar muito a vida. Sabe qual é o nosso problema? Babilônia muitas vezes está bem dentro de nós. A gente tem que tomar cuidado com isso. Revertendo, por que eu quero ter filhos? Para que esse menino ou essa menina possam mostrar o reino de Deus para outras pessoas e glorificar a Deus com isso. Essa é a razão. Não é para que ele seja um engenheiro e ganhe muito dinheiro. Para que você quer casar? Eu quero casar porque eu não quero ficar batido. Não, está errado. Você tem que casar porque você precisa de uma parceira para te ajudar a servir melhor a Deus. Ou um homem que vai te ajudar a servir melhor a Deus. E nós revertemos isso. Algumas pessoas estão separando porque querem um homem para fazer ela feliz, ou ele feliz, ou uma mulher para fazer ela feliz, ou ele feliz, errei tudo, ela feliz, ele feliz. Meus irmãos, esse é o grande problema. Nós entendemos mal a vida. Sabe por que entendemos mal a vida? Porque estamos tão cheios de Babilônia dentro de nós que a gente não consegue entender que a razão de tudo não somos nós. A razão de tudo é Deus, é glória a Deus, louvar a Deus, aleluia a Deus. Essa é a razão de estarmos aqui, essa é a razão de termos missões. Por que um evento para falar sobre namorados enche? Encontro de casais enche? Por que eventos que tem que falar sobre vida econômica enche? Por que EBFs enche? Porque muitas vezes você tem que colocar o filho lá para não dar trabalho para você. Nós perdemos o significado real das coisas. Estamos perdendo cada vez mais. Não pode acontecer isso. Perceba isso. Vamos para um outro ponto também importante desse texto. O texto diz que esses irmãos nossos, juntamente com os anjos, estão louvando a Deus pela salvação, pela glória dele e pelo poder dele. Ou seja, toda a concentração é em Deus. Este povo está adorando a Deus porque Babilônia caiu e ela perseguia os crentes e seduzia os crentes. A sua derrota é livramento, é libertação. Isso é maravilhoso. Esse povo está adorando a Deus, sabe por quê? Porque Ele reina. Olha o que diz o verso 6. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essas pessoas estão louvando a Deus porque estão olhando para o trono de Deus, estão percebendo que Ele dirige a história. E eles confiaram em Deus, passando pelas perseguições e pelas lutas, perceberam, valeu a pena. Valeu a pena ter sido fiel a Deus. Valeu a pena ter sido fiel a Deus. Mas deixa eu dizer, isso aqui é uma revelação. É algo que ainda não se concretizou. Está entendendo? Ainda não se concretizou. Se concretizará
João já está dizendo que assim será com aqueles que permanecem fiéis, eles farão isso. Eles estarão na ceia, na grande ceia do casamento. Mas é preciso dizer algo aqui para nós. Ainda não chegou esse momento. Nós sabemos que assim será, mas ainda não chegou esse momento. Agora, olha o que diz o texto. Esses que vão participar desse momento: pois lhes foi dado vestir, verso 8, de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aqui, meus irmãos, entra algo importante para o trabalho missionário. Fazer missões é se preocupar com a noiva. Fazer missões é se preocupar com o cordeiro. Fazer missões é se preocupar com o cordeiro, que é o noivo, e se preocupar com a noiva, que é a igreja. Por isso que nós fazemos missões. Sabe por quê? Porque significa que pessoas devem ser santas e se manter santas até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade é buscar fazer com que as pessoas entendam que a razão de suas vidas é a santidade. O texto diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós podemos fazer com que esse linho finíssimo, ou essa roupa branca da noiva, fique suja, se as nossas atitudes não forem atitudes santas e que glorifiquem e bendigam o nome de Deus. Precisamos de atitudes santas que glorifiquem e que bendigam o nome de Deus, para que essa noiva esteja santa. E quando a gente tira pessoas da adoração à besta e ao falso profeta, e que adoração é essa? Simples, muito simples. Por exemplo, hoje, nesse mesmo momento, tem muitas pessoas que estão nos bares, estão nos botecos, estão nas cracolândias da vida, se entuchando de drogas. Tem muitas pessoas que estão dizendo: estou aproveitando a vida, adulterando, cometendo tantos erros. Essas pessoas que estão fazendo tudo isso, elas estão errando. E quando essas pessoas são retiradas desses lugares e trazidas para a verdadeira igreja, que tem a verdadeira adoração, elas passam a ter as suas roupas brancas e passam a compor a beleza da roupa branca da grande igreja. Veja bem, quem não está adorando a Deus está adorando a Satanás. Quem não está adorando a Deus está buscando a adoração à besta e está fazendo da sua vida uma adoração a estas coisas. Pode perceber o quanto é atraente esses ambientes de adoração. São muito atraentes. O Evangelho é muito mais fácil nesse contexto, porque eles chamam para os prazeres. Então, o nosso trabalho missionário é de manter uma roupa mais bonita para essa grande festa do Cordeiro. Quero traçar agora para vocês um elemento interessante do contexto semita, que os nossos irmãos de quarta-feira já estão cansados de saber, mas vieram hoje, vamos ouvir mais um pouquinho. O que nós estamos vendo aqui é algo diferente, é um casamento com os semitas, no meio dos semitas, ou seja, um casamento hebreu. E como funcionava esse casamento? Sabe como funcionava? Não era o noivo que esperava, mas sim o noivo que aguardava. É o noivo que aguarda. O noivo aguarda, a noiva que aguarda, e não o noivo que aguarda. A noiva aguarda o noivo. Mas por que ela aguarda? Porque antes houve um combinado, foi o noivado. No noivado, as famílias fechavam e determinavam o que deveria acontecer. O que deveria acontecer? Aquele menino, quando crescesse, ele pagaria o dote para casar com a noiva. E ao pagar o dote, ele poderia vir, encontrar-se com a noiva e levá-la para os aposentos do noivo, na casa do noivo. Isso acontecia muitas vezes assim, em longas distâncias. Olha que interessante. Se fosse no nosso contexto, o noivo fica esperando a noiva naquele momento do casamento. Naquele contexto era diferente. Era o noivo que vinha para o encontro com a noiva. Ele é que vinha para o encontro com a noiva. E quando ele chegava, ele vinha com grande festa, porque vinha uma grande procissão atrás dele.
muitas pessoas cantarolando, tocando, alegres, para se encontrar com a noiva. A comitiva do noivo para se encontrar com a noiva. E aí pegava a noiva, levava para casa, e lá havia uma grande festa. Havia ali então uma grande festa. Vá para Mateus 22, eu já estou encerrando, pessoal. Mateus 22. Mateus capítulo 22. Olha o que diz o texto. De novo entrou Jesus, verso 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Sabe o que significa isso? São pessoas que estão tão cheias de Babilônia que eles não conseguem perceber a beleza do convite. No texto de Apocalipse, voltando aqui para o texto de Apocalipse, nós vamos perceber algo maravilhoso. Verso de número 9: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A outra lição que eu quero que a gente entenda aqui, para o nosso contexto missionário, dessa conferência missionária, é que nós estamos numa grande expectativa do retorno do noivo. Ele já pagou o dote. Como ele pagou? Na cruz. Nós estamos aguardando. E quando ele voltar, não vai ter uma festa como os dispensacionalistas pensam, de 7 anos nos céus. Se você entender bem o texto, você vai entender que haverá uma festa eterna, diante da presença do Rei, eternamente. Nós estamos vivendo um intervalo. Jesus Cristo, na sua primeira vinda, pagou o dote, e na segunda vinda ele vai pegar a noiva e vai recolhê-la para o reino do Pai, e eles vão viver para sempre em plena felicidade, em plena alegria. Por isso é um grande erro quem ouve a meretriz e quem aceita as coisas do reino de Babilônia. Vai ser uma grande frustração. Mas existe um momento especial entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É o momento em que se é pregado o Evangelho. É isso mesmo. Olha só o capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo em que Satanás está amarrado e impedido de enganar as nações. Aí você fala: como assim, reverendo? Quer uma prova? Olha para o nosso país. Como que o nosso país foi alcançado? Por trabalho missionário, evangelismo. Pessoas que saíram das suas terras e vieram para o Brasil para pregar o Evangelho. Por isso que tem razão a referência missionária, porque nós estamos nos importando com uma das coisas mais importantes entre a primeira e a segunda vinda, entre o pagamento do dote e o recolhimento da noiva, que é a preparação para as festas. E sabe o que nós estamos fazendo? Estamos convidando pessoas para as festas. Cada missionário desse que está sendo relatado aqui está fazendo isso. Olha, vai ter uma grande festa,
E é bom que você esteja na igreja correta, na noiva certa, numa noiva fiel, numa noiva que não trai o noivo, numa noiva verdadeira. Você tem que vir para cá, vem para cá, vem para cá. É o que diz o texto. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero dizer que aqui nós temos um intensivo de propriedade no grego. Sabe o que significa isso? Que é chamado eficaz. Não é um chamado do tipo daquele que a gente ouviu na parábola. É um chamado eficaz. Significa que aqueles que pertencem à noiva ouvem e vão. Ouvem e aceitam. Entre a primeira e a segunda vinda, está tendo um espaço onde Satanás não está tendo poder de enganar as nações, e por isso as nações podem se aproximar de Deus por meio da pregação do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não sairmos dessa conferência mais preocupados com missões, essa conferência não tem sentido. Se você sair daqui mais preocupado com o seu problema pessoal e menos com missões, posso dizer para você que você não está entendendo nada do Evangelho. Eu garanto isso. Digo com toda a convicção. Se você sair dessa reunião preocupado mais com suas notas, mais preocupados com ganhar dinheiro, mais preocupados com os seus relacionamentos pessoais e subjetivos, você não entendeu nada de missões. Você não entendeu nada do momento em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que Satanás está amarrado e nós estamos tendo a liberdade de pregar o Evangelho em vários lugares, apesar das grandes perseguições. Perceba isso e entenda isso. Esse é o momento em que temos a oportunidade de pregar o Evangelho e de falar do Evangelho. Minha pergunta é: o quanto você tem feito isso na sua vida de forma individual? É muito bom mandar os outros fazerem missões, mas a gente também tem que fazer missões. Nós ainda temos essa responsabilidade de convidar outras pessoas para as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, esse é o dado que eu queria que nós entendêssemos nesta tarde, tá bom? Vou para algumas aplicações para fecharmos então o nosso estudo. Uma primeira coisa que eu creio que podemos entender e de forma importante assimilar é que uma preocupação fundamental das nossas vidas deve ser com a igreja. Nós devemos nos preocupar com a igreja, entender a igreja, saber das necessidades dela, e quando nós falamos de missões estamos preocupados com isso também. Esta é a nossa incumbência. É engraçado que nós somos noiva e nós somos aquelas que cuidam da noiva, ou aqueles que cuidam da noiva também. Então nós temos essa preocupação, entender e compreender as necessidades da igreja, que é a noiva. Precisamos estar cientes disso. Quero colocar aqui uma outra coisa. Nós devemos estar em grande expectativa. Em grande expectativa. Não é assim? Quem casou aqui com certeza ficou em expectativa. Não via a hora de chegar o momento do casamento. Não é verdade? Não via a hora daquele momento maravilhoso chegar. Essa é uma das nossas posições, chamadas de já e ainda não. Sabemos que o dote foi pago, mas o noivo ainda não chegou plenamente como o nosso noivo, como o noivo da igreja. Então nós aguardamos com muita expectativa, e é por isso que nós usamos a expressão Maranata. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos com grande expectativa pelo retorno dele. Entende por que Babilônia não nos chama tanto a atenção? Porque nós estamos tão animados com o retorno do noivo e com uma expectativa tão grande com o retorno do noivo, que o mundo é só um detalhe e não o centro das nossas atenções. Expectativa. Sabe como a gente percebe que alguém não está com expectativa? Quando muitas vezes, quando ele fala, ele não menciona o noivo. Menciona os problemas. Dor disso, dor daquilo, falta isso, falta aquilo, brigou com isso, brigou com aquilo. Mas pouco se fala sobre Cristo, sobre o noivo, né? Ele vai voltar. Mas que bom, né? Isso vai passar porque Cristo vai voltar. Está difícil. Mas vai ser fácil depois, porque o noivo vai vir.
Ele vai voltar. Agora eu não sei, eu não estou conseguindo consolo. Não está, porque você não está entendendo o ainda não. Porque quando chegar o ainda não, você vai entender. Ainda está, já, mas o ainda não. É isso que falta para nós, entendermos essa teologia maravilhosa. E por fim, meus irmãos, a nossa missão. Qual é a nossa missão? Continuar convidando. E veja bem, quem faz o convite, a bem da verdade, é o nosso Deus. O chamado especial e salvífico é do nosso Deus. Eu estou falando, o chamado especial é do nosso Deus, é dele, e nós somos a boca de Deus aqui, e devemos ser fortes e fiéis nisso, porque vai ser maravilhoso reunir pessoas para esta grande festa, a festa do Cordeiro, a festa maravilhosa desse casamento que se concretizará na eternidade. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter essa consciência em olhar menos para a Babilônia e mais para a igreja e para os cuidados que devemos ter com ela. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santíssimo Deus e Pai eterno, Deus de amor e misericórdia, nós rogamos ao Senhor que não possamos simplesmente falar de missões, mas que vivamos missões, que saibamos, ó Deus, agir como verdadeiros missionários, cientes, ó Pai, de algo maravilhoso que está para acontecer. Algo maravilhoso já aconteceu, mas algo maravilhoso também está para acontecer, o retorno do Teu Filho Jesus. Nós rogamos, ó Pai, que todos nós estejamos com grande expectativa por esse momento, que aguardemos esse momento com convicção, com ânimo, com alegria, que estejamos, ó Deus, felizes, alegres desde já, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel, e que saibamos, ó Deus, chamar outras pessoas para este grande momento, para terem o privilégio de Te adorar, de Te bendizer e de entender o verdadeiro significado da nossa existência, que é honrar e glorificar o Teu nome. Cuida de nós, ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, como igreja, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fiéis, ajuda-nos, ó Senhor, a nos prepararmos e a estarmos, Senhor, cientes da nossa missão neste mundo. Fortalece os nossos corações e abençoe, ó Pai, esta conferência e todos os demais momentos que ainda passaremos diante da Tua presença. Obrigado a Deus pelos missionários que apoiamos, mas Te rogamos, ó Deus, por todos os outros que fazem parte da Junta de Missões, tanto nacional como internacional. Rogamos, ó Pai, por outras igrejas que também têm pensado e vivido missões, outras igrejas sérias que têm se preocupado com esse tema. E capacita-nos, ó Deus, a ensinarmos isso aos nossos filhos, para que a próxima geração tenha tanta preocupação missionária como nós temos. Mas muito mais, ó Deus, nós rogamos que o Teu Filho volte logo, para que tenhamos, Senhor, a alegria de poder Te louvar e bendizer perfeitamente, adorando-Te, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Rogamos-Te isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Sentai-vos.